Isospin 1. Nesse caso, o isospin total é igual a 1 e a sua componente, terceira componente, mzinho T, é menos 1, 0 e 1. E encontramos três autoestados de T3. O estado 1, 1, 0 e 1, menos 1. Na natureza, encontramos mesons, pion mais ou menos, ou seja, carga positiva, e pion com carga nula, que tem spin total S igual a 0, com as seguintes propriedades. Os píons com cargas positiva e negativa, as massas são idênticas. E as vidas médias deles também são praticamente idênticas. E o píon nulo tem uma massa menor e sua meia-vida é menor também, né? Mas é da mesma escala de 10 a menos 8 segundos. O que a gente vê aqui é um comportamento muito parecido, né? Que, veja só, há diferença entre as partículas com carga e as de carga nula. Mas as diferenças são pequenas, né? Na escala que a gente tem aqui, 10 a menos 8 segundos, 0,83 é uma escala pequena. Esse comportamento similar sugere que eles sejam todos de uma mesma família. E aí então foi feita a seguinte identificação. O estado 1,1 vai para o píon mais, o estado 1,0 vai para o píon 0, e o estado 1, menos 1 vai para o píon menos. E aí eu tenho uma base de píons carregados, né? Isso aqui é chamado de base de píons carregados. O estado geral do píon, então, vai ter a parte externa, a parte de spin e a parte de isospin. A representação de dimensão 3 de SO2 e a base de píons carregados. Então, esses estados vão formar um conjunto de autovetores que vão gerar um espaço tridimensional. Esse espaço tridimensional é chamado de representação de dimensão 3 da álgebra de SO2. Então, lembre-se que a gente tinha uma representação bidimensional da álgebra de SO2. Então, esse espaço era o espaço que era utilizado para definir a álgebra. E agora eu posso ter um espaço de dimensão 3 da mesma álgebra. Então, nesse espaço, por exemplo, uma representação matricial, o estado π mais é dado por essa matriz, o π 0 por essa matriz e o π negativo por essa matriz. E aí a gente encontra um estado tripleto, né? Ou seja, uma família de três membros, π0, π mais, π0 e π menos. Isso é chamado de família de isospin dos píons. Os píons têm, como eu disse, spin 0, isospin 1, e eles devem ter todos a mesma massa. A diferença é porque é por causa da interação eletromagnética. Ele não é a representação fundamental, mas é uma representação da simetria de SO2. E aí as representações são dadas em termos das partículas físicas. Não? Isso então começou a ajudar os físicos a entenderem melhor como as partículas e a álgebra e a teoria de grupos é utilizada para descrever as partículas. E aqui então a gente tem um esquema de organização, né? Baseado na ideia de álgebra dos grupos de simetria. E aí a gente vê que a simetria não apenas faz a invariância da interação, mas ela começa agora a me ajudar a organizar as partículas em famílias. E essa organização vai ser importante, né? Primeiro a gente viu a questão da elementaridade das partículas, né? E essa questão já tinha sido levantada por Fermi e Young em 1949, logo após a descoberta dos píons, porque antes de 1949, o próton, o nêutron e o elétron eram considerados partículas fundamentais. Mas aí aparece o píon e bagunça a ideia.
Aí o que eles propõem? Propõem que o pion seja composto de um nucleon e um antinucleon, né? Para que consiga manter o próton e o nêutron e os elétrons como partículas fundamentais. Mas aí a descoberta de novas partículas continua. E aí na década de 60 você tinha uma fauna de partículas, né? Próton, nêutron. Esses aqui são pares, delta mais, delta mais, delta zero, delta menos. Você tinha o pósitron e o elétron, tinha um míon mais e míon negativo, neutrino do elétron, antineutrino do elétron, neutrino do muon, antineutrinos do muon, os pions, os mesons Rho, positivo, negativo e neutro, o meson ômega, os mesons K mais e menos, K0, K barra 0, etc. Então vocês vão ter, hoje, essa família de partículas é muito grande. E naquela época, então, não havia uma indicação de que isso iria parar, né? Esse aumento dessa fauna. Nessa busca, então, começou a se pensar em como vamos organizar todas essas partículas. E nessa busca, Nakano e Nishijima, de formas independentes de Gell-Mann, propõe uma relação hoje conhecida como relação de Gell-Mann-Nishijima-Nakano entre os números quânticos das partículas. Nós vamos ver a seguir as descobertas de novos números quânticos e como se construiu essa relação. Para explicar essa relação, o Sakata, em 56, ele vai propor um modelo onde as partículas elementares eram nucleon, antinucleon, lambda zero e o antilambda zero. Ele não está aqui nessa fileira porque foi descoberto mais tarde. E logo, Ikeda, Ogawa e Onuki, eles descobriram de forma independente do Yamaguchi que esse esquema do Sakata tinha uma simetria, chamada simetria U3. E essa simetria e modelo de Sakata se tornaram guias para o atual modelo de quarks. Então a gente vai ver agora as descobertas dos números quânticos ou os novos tipos de cargas, né? Isso é importante porque a gente precisa chegar na relação de Gell-Mann-Nishijima-Nakano, essa relação que vai nos levar ao modelo de quarks. Os novos números quânticos, bariônico e leptônico. Como é que os novos números quânticos são descobertos? São descobertos nas reações nucleares. A gente viu que a natureza da partícula, ser um próton ou um nêutron, vai depender se a partícula carrega isospin mais meio ou carrega isospin menos meio. Então, a atribuição de números quânticos determina a natureza da partícula. O isospin se tornou um novo número quântico. E nesse sentido, então, a gente vai descobrir o número quântico bariônico e o número quântico leptônico, né? Ou seja, são números quânticos ou cargas, né, que vão definir a natureza da partícula, se ele vai ser um bário ou se ele vai ser um lepton. Então, observe essas reações, né? Colisão próton-próton, produziam pion zero, aqui ele produzia um pion positivo, mas então tem que ser nêutron. Um próton neutro, virou próton-próton, mas aqui virou pion menos. Um próton neutro, aqui virou pion zero. Se vocês acompanharem a lei de conservação de carga, você vê que tem carga mais 2, carga mais 2. Por isso que aqui é pion zero. Carga mais 2, opa, tem que ter carga mais 2. Então aqui tem que ser neutro. Aqui só tem uma carga. Eu tenho duas cargas, mas uma carga negativa. Então o resultado líquido é uma carga. Aqui também uma carga e aqui também uma carga. E as duas partículas são neutras. Então nessas reações temos a conservação de carga elétrica total. E há um outro tipo de carga que está sendo conservada nessas reações. Observe o número de bárions, né? Antes e depois, você tem 2 e 2. Né? Agora a gente vê a reação do decaimento beta. O nêutron se transforma num próton, e para se transformar num próton, ele emite um elétron e um antineutrino do elétron. Antes e depois, você tem a conservação de carga. Carga neutra, carga positiva com carga negativa dá carga neutra, e isso aqui é uma partícula com carga negativa. Mas vocês podem observar, eu tenho um bário aqui e um bário aqui, quer dizer, a quantidade de bários está sendo conservada. Olhando então nos bários,
Por que será que não acontece? O próton decai no elétron mais gama. Seria uma grande maravilha, né? Porque a quantidade de energia que essa gama ia ter ia ser bem grande. Conservou a carga, né? Tenho menos massa aqui, então muita quantidade de massa ia se transformar numa grande quantidade de energia. Mas isso nunca aconteceu. Até hoje a pessoa não conseguiu observar essa reação. O que é diferente nessa reação? Do lado é bário e o outro lado é lepton, né? Quer dizer, o bário se desintegrou e produziu leptons, e isso parece que não acontece. E foi isso que em 1938 o Stuckelberg percebeu e ele propôs a lei de conservação da carga bariônica. Chamou isso de B, e ele vai associar B igual a 1 para bárions e B igual a menos 1 para antibárions. E os mesos e leptons possuem B igual a 0, ou seja, bariodicidade nula. E assim foi inventado o número quântico bariônico. O número ou carga leptônica. A gente vai de novo no decaimento do nêutron. Tenho 2 bários, um antes e um depois, mas depois eu tenho 2 leptons, pares de leptons. Quando eu olho outras reações, pares de leptons, o míon antineutrino também são leptons. E o decaimento do míon? Eu tenho um número par de leptons, 1, 2, 3, 4. Será que isso é coincidência? Não, isso não é coincidência. E aí, o Konopitsky Mohamud, em 53, propôs um tipo de carga, a chamada carga leptônica. E aí eles sugerem que o elétron, o míon menos e os neutrinos têm essa carga mais 1. E o pósitron, míon mais e os antineutrinos têm essa carga igual a menos 1. E todas as demais partículas vão ter L igual a 0. Então, prótons e nêutrons têm L igual a 0. Eles não têm leptosidade. Agora observe que nos neutrinos a gente bota um índice, né? Aqui ó, tem um antineutrino do míon, antineutrino do elétron, né? Antineutrino do elétron e antineutrino do míon. Ou seja, se tem um míon, vai ter, por exemplo, um neutrino do míon ou um antineutrino do elétron, né? Se tem um elétron, tem um antineutrino do elétron. Eu tenho um pósitron, tenho um neutrino do elétron. E tem um antineutrino do míon, porque o míon aqui é positivo. Né? Por que tem esses índices aqui? Foi aí que percebeu-se que o míon, por exemplo, não se transforma no elétron. Poderia acontecer, mas não acontece. Também é um decaimento que produziria muita energia. Nunca foi observada. E aí, então, para impedir essa reação de acontecer, foi criado uma espécie de muosidade, né? Quer dizer, o míon, além de ser lepton, ele tem uma espécie de muosidade. E a muosidade não pode desaparecer. E aí se criou a carga leptônica do elétron e a carga leptônica do muon, Le, Lm. E se faz as seguintes atribuições. Le vai ser mais 1 se for elétron e neutrino do elétron. Le vai ser menos 1 se vai ser pósitron e antineutrino do elétron. Tá? Por isso que no decaimento beta, em vez de você escrever neutrino, eu vou escrever antineutrino do elétron. Veja só, se aqui é mais 1 e o antineutrino do elétron é menos 1, o total de leptosidade é 0. E tem que ser 0, porque antes não tinha leptosidade. Por isso, então, que esse cara aqui virou antineutrino do elétron. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho míon menos e antineutrino do míon. Então, aqui tem Lm mais 1 e o Lm daqui vai ser menos 1. Então, o total de muosidade vai ser 0. Tem que ser 0 porque antes não tem os míons nem antineutrinos do míon. Tá certo? Aqui nós vimos o neutrino do míon, certo? E aqui eu tenho o míon. Veja, o míon está antes. Tem que ter muosidade depois e muosidade antes. Tem que conservar as muosidades.
eu tenho que aniquilar as leptocidades. Então aqui Le mais 1, Le menos 1, aniquila. E é isso então que faz com que essas reações sejam permitidas. Com isso, foi estendido o formalismo de isospin, né, de agrupar as partículas em famílias, em dupletos de isospin. Foi construído esse dupleto aqui, ó, elétron menos antineutrino do elétron, né? Elétron mais neutrino do elétron. Então eu ponho Le mais e Le menos, tá certo? Aqui tem um Le menos, então eu tenho que botar um Le mais. Aqui tem um LMI mais e aqui tem um LMI menos. Aqui tem LMI menos, aqui vira o LMI mais, tá? Então, com isso, então, se construiu essa família de leptons. E a essa família de leptons se acrescentou o tal, lepton tal. Então, você tem o tal menos e o antineutrino do tal, o tal mais e o antineutrino do tal. E esse cenário está mostrando que eu tenho simetrias, né, atuando nas partículas. A relação de Gell-Mann e Nishijima, e Nakano. Será que com tantos números quânticos agora, né, bariosidade, isospin, número de cargas elétricas, eu poderia relacionar, obter uma expressão que relacionasse todas elas? E foi isso que eles encontraram. Eles encontraram que a carga total de uma partícula vai ser igual a componente T3 mais o número bariônico dividido por 2. Vamos ver. Próton. O T3 dele é mais meio, né? Isospin, terceira componente, é mais meio. Tem bariodicidade 1. Resultado, carga total vai ser mais 1, né? Então, mais meio. Mais meio, dá 1. O nêutron. T3 é menos meio. O bário é 1, carga total 0. Menos meio com mais meio dá 0. Deu certo, né? E aí, com isso, vocês vão poder verificar essa relação das partículas com muitas outras e suas respectivas cargas. Na família dos pions, a gente vai encontrar B igual a 0 e a carga é justamente dada pelo terceiro componente, né, o T3. Então tem lá o mais 1, o 0 e o menos 1. Né? Lá atrás eu chamei isso de Mzinho T, né? Aqui eu estou usando T3. Mas aí a coisa complicou. Por que complicou? Foi descoberto um número quântico de estranheza. Por que estranheza? Porque realmente estava acontecendo uma coisa meio estranha. No final da década de 40 e início da década de 50 foi descoberta a estranheza. Né? No livro de Griffiths ele descreve isso e tem na apostila de simetrias de partículas. E essa relação vai mudar para T3 mais Y sobre 2, onde Y agora você tem o bário, né, a bariodicidade mais a estranheza. E o Y vai ser chamado de hipercarga. Agora, com essa relação aqui, eu posso fazer um gráfico de Y por T3. Tá aqui, coloco o eixo Y e aqui eu coloco o T3. E olha só o que acontece. Eu posso colocar as partículas nesse gráfico aqui. Vocês estão vendo? Então isso aqui é o cascade menos cascade 0, sigma menos sigma mais, sigma 0, o lambda, o nêutron e o próton. Todos eles são bários. Aqui são bários não estranhos e aqui são bários com estranheza. Isso tudo, então, também eu posso fazer isso com mesons. Está aqui com mesons, tá? Guardem bem essa figura, ó, é um hexágono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas tem, ó, duas partículas aqui dentro, né? Então é como se fosse uma família de 8 membros, tá? Foi isso que inspirou Gell-Mann a cunhar o nome de Eightfold Wave, né?
oitavo caminho, tá? Isso aí é porque ele leu um livro budista e tem lá o sétimo caminho, e aí ele falou, ó, esse aqui deve ser um oitavo caminho. E a partir disso, então a gente vai então para os quarks.